No segundo dia de audição a Armando Ndambi Guebuza, que igual ao primeiro dia, está acompanhado pelo seu pai, o ex-estadista moçambicano Armando Emílio Guebuza, o juiz da causa deu palavra à assistência, com vista a fazer interrogatório para obter respostas em torno das viagens feitas por Armando Ndambi Guebuza no jato da Premvest na companhia de Nhangumele, sendo este estranho para o réu. Ndambi Guebuza respondeu dizendo que o povo moçambicano não quer saber dos jatos, das bebidas, muito menos das viagens, mas sim das dívidas ocultas. Como é que o réu Armando Ndambi Guebuza explica que, sendo o Teófilo uma pessoa estranha, mesmo assim, tenha sido autorizado a viajar a bordo de um jato privado da Previvest na companhia deste, sendo ele estranho ao Teófilo? Obrigado. Meritíssimo, eu vou voltar a repisar este ponto. A causa da minha prisão é por causa das dívidas ocultas. O povo moçambicano quer saber o que foi que aconteceu com os 2,2 bilhões. E aqui estamos a falar de jatos privados, estamos a falar de bebidas, estamos a falar de vinhos, estamos a falar de viagens. É o que estamos a fazer. O povo quer saber o que se passou realmente. É isso, meritíssimo. Sim, meu caro Armando. É que é importante aferir, através de várias formas, se o senhor estava envolvido nesse assunto ou não. Sim, meritíssimo, eu disse que não estava envolvido. Sim, mas deixa-me explicar. Por quê? E para se aferir se o senhor estava envolvido nesse assunto ou não, não existem muitas formas de se saber. Uma das formas é perguntar por que a Previvest, por que o senhor andava em jatos privados da Previvest. Tem que ter alguma razão para isso acontecer. O senhor não pode esquecer que a Previvest celebrou contratos com o Estado moçambicano na altura que seu pai era presidente. E o senhor está a ser acusado de levar documentos para o seu pai decidir sobre a viabilidade do projeto. O senhor está a ser acusado disso, que este projeto foi aprovado. Levaram-se, que o projeto ficou muito tempo guardado na gaveta, até o dia que houve sua intervenção para ir falar com seu pai, para esse projeto ir para frente. E a partir desse dia, o projeto andou. Eu que está nos autos. Sim, meritíssimo. Então, e dentro dessas viagens, o que se pretende saber é se tinha alguma razão para o senhor andar de jato privado. Porque, na lógica, se alguém não tem nenhuma ligação com a Previvest, por que andar no jato privado desta empresa? Então, isto é para se tentar aferir se realmente o senhor tinha uma relação com a Previvest fora deste âmbito de que é acusado. Se o senhor puder esclarecer, seria melhor. Mas, meritíssimo, eu esclareci ontem. Está bem. Este é outro processo. Então, voltamos àquelas... Sim, este senhor está a fazer perguntas repetitivas. Então, diga aquilo que dissemos antes, que eu já esclareci ontem. Eu já esclareci ontem, não quero responder. Tudo que era questionado do réu não mostrava interesse em responder, até sobre os e-mails trocados com Teófilo Nhangumele, Bruno Langa e Jan Bustan em torno do projeto da Zona Econômica Exclusiva. Armando Ndambi Guebuza, por que razão, em datas e anos diferentes, coincidentemente, diversas pessoas, incluindo Bruno, Teófilo e Jane Bustani, enviaram e-mails para o Armando Ndambi Guebuza sobre contratos de financiamento e garantias sobre o projeto de monitoria e proteção da Zona Econômica Exclusiva? Não gostaria de responder essa pergunta. Será mera coincidência que os slides do conceito do projeto de monitoria e proteção da Zona Econômica Exclusiva e as explicações sobre a estrutura do SPV para efeitos de financiamento, mencionados respectivamente nos parágrafos 46 e 47 da pronúncia,
enviados para si por e-mail pelo Teófilo nos dias 16 e 20 de fevereiro de 2012 tenham sido objeto, coincidentemente, de reuniões do Comando Conjunto nas quais o Teófilo fez apresentações na Presidência da República no primeiro trimestre de 2012? Não gostaria de responder essa pergunta. O comportamento do réu levou o juiz a dar uma pequena aula de sapiência, dizendo que para fazer valer os seus direitos não é necessário ser mal educado. Para fazer valer os seus direitos, não é necessário ser malcriado. Não é necessário ser malcriado para fazer valer direitos. Todo pai, quando nasce filho, cresce, educado. Então o pai quer estar orgulhoso desse filho. E uma das coisas que deixa o pai envergonhado é ver ele ser mal educado. Sim. Tá, percebe? Sim, perdoe-me, Meritíssimo. Sim. Eu gostaria de dizer comentário. Sim. Conforme a lei moçambicana, acredito que não é crime, não existe nenhuma lei que condene. Sim, mas responda à pergunta, não precisas ser arrogante, não precisas ser mal educado para fazer valer o seu direito ou para deixar ficar uma ideia sua. Não precisas disso. Arranjas outra forma. Estou a perceber, Meritíssimo. Estou a perceber. Arranjas outra forma para responder. Sim. Simples. Por exemplo, não precisa ser, não é crime, não sei o quê. Podia ter dito, olha, é permitido. Sim, é permitido, Meritíssimo, sim. Por exemplo, não é? Sim. É uma forma. Não precisas atacar as pessoas, não precisas ser mal educado. Respondas com calma, com serenidade, e as pessoas vão ouvir aquilo que... A assistência entende que as pessoas que receberam também este valor por parte do arguido devem estar em sede do tribunal para melhor esclarecerem o caso. Gostaríamos de requerer ao tribunal a audição como declarantes destes cidadãos nacionais que receberam esses valores e, através deles, estes valores tiveram contato com o sistema financeiro moçambicano. Quais pessoas? Por exemplo? Salva da Tristeza, Salvador Dembele. Sim. Marcelino Faquem Nhambir. Deutílio Almeida Zefanias. Há um nome que não está muito bem explícito. No momento, aparece como BM Joaquim Júnior e no outro aparece Joaquim Viagem, não sabemos se é o mesmo. O outro é Anoque Fátima Fumani. Refere-se aos factos que o réu escusou-se a responder neste tribunal. Portanto, a assistente considera que é importante que estes cidadãos sejam ouvidos pelo tribunal para explicar as razões e a finalidade destas transferências em sede do tribunal. O requerimento surge do fato de Ndambi Gebuza ter se recusado a responder às perguntas. O requerimento resulta do fato de o réu Armando Ndambi Gebuza ter se recusado a responder à questão sobre quando e como é que conheceu o senhor Jean Bustan. Resulta também das declarações do réu Cipriano Mutota, segundo as quais o senhor Jean Bustan já vinha tentando sem sucesso encontrar a porta certa para fazer passar o projeto, até que numa dessas ocasiões surgiu a reunião no Ministério da Ciência e Tecnologia, eventualmente organizada ou tinha tentado com um suposto general, que afinal era um falso general, mas também
resultam do fato do réu Teófilo Melo ter dito que reuniu-se com o réu Cipriano Mutota e o Sr. Gênio Bustani ainda no início deste projeto. Ou seja, se houve uma reunião no Ministério da Ciência e Tecnologia, logo no início, significa que alguém organizou a reunião e o Sr. Gênio Bustani já passeava aqui pelas bandas, pelas ruas da cidade de Maputo, bem antes desta data. Armando Ndambi Guebuza disse em sede do tribunal que quem deve responder se o Estado teve prejuízos com o projeto da Zona Econômica Exclusiva é o ministro da Defesa do Comando Conjunto, no caso, o atual presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi. Quem fazia parte do Comando Conjunto, Comando Operativo? Está a fazer pergunta. Era ministro da Defesa. Era praticamente um comando formado por certas instituições do Estado. Acredito que o ilustre advogado, se quisesse fazer essa pergunta, poderia fazer às pessoas que fazem parte desse comando. Muito bem. Já respondeu. Mesmo sem respostas claras, a assistência quis saber do Armando Ndambi Guebuza se tem vontade em devolver o valor recebido da Premivest, e a resposta que deu foi de que nunca recebeu o dito valor. O valor que recebeu da Privinvest estaria com vontade de devolver ao povo moçambicano? É uma outra. Meu caro, quer responder? Acredito que já respondi essa pergunta ontem na notícia. Disse que não recebi nenhum valor da Privinvest. Guarda-redes da Seleção Nacional de Futebol Feminino na categoria de sub-20, Neema Nyamir, compromete continuar a dar o seu máximo para o apuramento do conjunto ao Campeonato do Mundo, marcado para Costa Rica em 2022. Neema Nyamir, que estreou vestindo a camisola da Seleção Nacional no escalão de sub-20, foi chamado de vilanculo para integrar ao combinado nacional, defrontou a congênere de Eswatini na primeira e segunda jornadas. Na primeira ronda na vizinha Eswatini, com Neema Nyamir na baliza, a seleção feminina do nosso país empatou sem abertura de contagem e em Maputo, na segunda cartada, Moçambique venceu por 2-0. Foi algo incrível, sendo a minha primeira vez a ser chamada na seleção. Primeiro, eu não acreditava, pensava que era um sonho. Eu precisava acordar, mas depois vi que não era sonho, era uma realidade. E tentei me comunicar com pessoas que já estavam lá por um tempo, para saber como me comportar lá e tudo isso. E ganhei muita experiência dessas pessoas. E fui para trabalhar e consegui. As coisas não são fáceis como achava, como eu em particular achava. Tive colegas na minha posição, por exemplo, tinha que se trabalhar bastante para conseguir ganhar o lugar, né? Para conseguir defender. Então, foi com muito trabalho e dedicação mesmo que consegui isso. E meus treinadores viram que podem apostar comigo, me levaram até lá, até no jogo neste caso. E graças a Deus não sofri nem sequer um gol. Foi uma experiência, uma grande experiência, até porque o adversário não era fácil. Era um adversário que chuta, e chutou mesmo, na baliza senti, mas mesmo assim não me cansei, não deixei entrar. Entre os dias 26 de setembro e 10 de outubro, em jogos da primeira e segunda mão, as meninas que integram ao combinado nacional vão defrontar a África do Sul. Neema Nyamir, que já foi convocada para alinhar a estes confrontos, afirma que a coesão e determinação poderão ser determinantes para o sucesso nas duas contendas. Se até agora não sofri, não vou permitir até lá sofrer, caso continuar na baliza. Mas creio eu que essas 2 semanas de descanso, não apenas dormi, mas também exercitei um pouco para não perder a forma daquilo que eu já havia aprendido. Então, até lá, acreditem que haverá muita coisa melhor. Muita. Ao invés de marcarmos 2, marcaremos triplo disso e defenderei mais. Ok.
para dizer que podemos esperar a qualificação para o Mundial da modalidade? Pois, já estamos lá. Só falta assinarmos aqui, nós já estamos lá. Vamos conseguir. Vamos conseguir, somos nós que temos futebol feminino nas mãos, temos que levar isso a sério. Então, deixemos de dizer que é porque meninas não podem, porque nós somos capazes de ir até lá. Refira-se que Neema Nyamir é a segunda atleta descoberta e formada em Filanculo a vestir a camisola de Moçambique no futebol feminino, depois de Nelu Faissouf, também na posição de guarda-redes. A pandemia da Covid-19 trouxe para o centro da discussão pública o tema da vacinação e a importância das vacinas no combate às doenças e na promoção da saúde das populações. As vacinas passam por testes criteriosos e bastante rigorosos antes de serem liberadas pelos órgãos reguladores de saúde para a população. A Organização Mundial da Saúde estima que 2 a 3 milhões de mortes são evitadas a cada ano devido à vacinação. E graças às campanhas de imunização, diversas doenças que antigamente atingiam a população de forma muito agressiva, hoje podem ser consideradas erradicadas, como a varíola e a poliomielite. Graças às vacinas, 23,2 milhões de vidas de crianças foram salvas devido à imunização contra o sarampo. 86% das crianças com menos de 1 ano foram vacinadas contra o tétano e difteria em 2018. Em 2019, só 2 países no mundo verificaram casos de poliomielite. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, Moçambique recuperou o status de país livre da poliomielite, pois nos últimos anos não registrou surtos da doença. Mas afinal, como é que as vacinas funcionam? Por que a saúde coletiva depende da imunização? As vacinas contêm partes enfraquecidas ou inativadas de um determinado organismo que desencadeia uma resposta imunitária ao nosso corpo. Ao receber a vacina, o nosso corpo inicia a produção de anticorpos e, graças à nossa memória imunológica, quando tivermos contato novamente com o agente causador da doença, nossos anticorpos serão produzidos rapidamente, evitando desse modo a forma grave da doença. Algumas vacinas, como a vacina da Covid-19, por exemplo, requerem várias doses, separadas por semanas ou meses. Isso é necessário para permitir a produção de anticorpos de longa vida e o desenvolvimento de células de memória. Quando alguém é vacinado, fica muito provavelmente protegido contra a doença em causa. Por isso, quanto mais pessoas forem vacinadas, menor a probabilidade de as pessoas que por alguma razão não podem ser protegidas pelas vacinas correrem o risco de ficarem expostas aos agentes patogênicos perigosos. Portanto, as vacinas não só protegem as pessoas que recebem, mas também as pessoas da comunidade que não podem ser vacinadas. Por isso, quem puder deve ser vacinado. Em caso de dúvidas, pode contactar os serviços Alô Vida, que é um serviço de linha grátis com informações e conselhos do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 e outras questões de saúde.